Oi gente, aqui é a Diana e eu voltei pra falar sobre um livro que eu gostei muito, eu li esse ano e eu gostei demais, foi uma das melhores leituras do ano com certeza, que é A Fuga do Campo 14, que vai contar a história do Shin Dong-hyuk, que é um ex-norte-coreano, né, digamos assim, que fugiu do Campo 14, que é o maior campo de prisioneiros da Coreia do Norte. Ele é tão grande que dá pra ver de satélite, certo? Então, ele fugiu do campo e aí vai contar toda a história dele desde o dia que ele nasceu, do dia assim, né? Desde de quando ele nasceu até um pouco depois da fuga, como ele se readaptou no Ocidente. Então vai contar toda a história dele e é uma história assim, gente, que você fica chocada, chocada mesmo. Bom, gente, o Shin, ele é um norte-coreano, né, tipo de nascença mesmo. Ele nasceu no campo de prisioneiros e dentro do campo ele aprendeu a denunciar sempre todas as pessoas que ele visse que estava assim com suspeitas de que estava querendo fugir, de que estava querendo fazer alguma coisa contra o governo. Então, como ele foi criado dentro do campo, assim, então colocaram na cabeça dele de que ele tinha que denunciar. Ele tem que denunciar, porque se ele denunciar, eles não vão mexer com ele, porque o governo é o do bem, né? Todos os soldados que estavam lá eram do bem. Então ele sempre foi assim, naquela coisa, preciso relatar para um soldado se acontecer de ouvir alguma coisa falando, o pessoal falando, dizendo que vai fugir. Então botaram isso na cabeça dele. E o livro vai contar, tipo, muitos detalhes sobre a vida dele, tipo, de como ele trabalhava dentro do campo de prisioneiros, o relacionamento dele com o pai dele com a mãe e o irmão, que foi um relacionamento muito difícil mesmo. Mas depois que ele ficou mais velho, assim, eu acredito, se eu não me engano, com uns 18 anos, ele conheceu um senhor que estava dentro do campo junto com ele, que apresentou o lado de fora pro Shin. E o Shin ficou encantado, tipo assim, meu Deus, como assim que isso existe fora do campo? Porque pra ele a única realidade que existia ali, que sempre existiria, era o campo, entendeu? Era o mundo que ele conhecia, era o que estava dentro do campo. Ele nunca tinha saído, ido pro lado de fora, conhecido coisas diferentes das coisas que tinha dentro do campo 14. Então, esse senhor, ele passou tipo, a ser o melhor amigo do Shin, e o Shin ficava encantado com todas as coisas que o cara contava, tipo, falando que tinha TV, que tinha novela, que tinha filme, sabe? Então, o Shin ficou totalmente encantado. E é aí que eles resolvem fugir do campo, eles começam a tramar, assim, coisas que eles podem fazer para poder driblar a segurança, porque a segurança no campo 14 era muito pesada. Então, eles acabaram tramando e, tipo assim, dando um jeito de fugir, né? O Shin, ele consegue atravessar a cerca. Aí quando chega, aí ele começa a correr o mais longe que ele pode. E a partir daí começa a vida dele no lado ocidental, entre aspas, né, digamos assim, que não é nem ocidental, é um lado fora da Coreia do Norte, né, fora da loucura que é a Coreia do Norte, sabe? Ele consegue passar a fronteira para a China e na China ele consegue ajuda, sabe, assim, com um pouco de ajuda, né? Algumas pessoas ajudam ele. E aí, a partir da China, ele consegue chegar na Coreia do Sul, que é quando ele muda de nome, que antes o nome dele não tinha um traço. Então é uma coisa interessante que eu aprendi, que a diferença dos nomes na Coreia do Norte e na Coreia do Sul é um tracinho. Então o nome dele é Shin Dong-hyuk. Eu vou botar aqui embaixo, Shin Dong-hyuk. E tem Shin Dong-hyuk, sei lá. Tem o tracinho. Então quando ele era da Coreia, norte-coreano, ele não tinha um tracinho. Então, para diferenciar e para as pessoas não irem atrás dele, foi a primeira coisa que ele fez quando ele chegou na Coreia do Sul, foi colocar o tracinho no nome dele. E quando ele chegou na Coreia, na Coreia do Sul, né, ele conseguiu o apoio da embaixada, né, do consulado lá, sei lá, para poder se manter e sobreviver, porque a Coreia do Sul tem programas de ressocialização dessas pessoas que fogem da Coreia do Norte, né, dos campos de prisioneiros, para começarem uma vida nova, com nova identidade, enfim, começar uma vida nova totalmente. Gente, eu tô contando assim muita coisa, mas não, gente, esse livro tem muitos detalhes muito interessantes. Então, se você tem curiosidade em saber um pouco mais sobre a Coreia do Norte, sobre
assim, o relato real, sabe? De um cara que viveu dentro da Coreia do Norte. Esse livro é muito interessante. Tipo assim, eu tô contando algumas coisas, mas nada tira, assim, o que são os detalhes que tem dentro do livro mesmo, sabe? São muitos. Uma coisa que me impressionou, assim, é que lá, quem tem arroz é rei, sabe? Na Coreia do Norte, quem tem arroz é rei. E ele fez uma comparação, tipo, uma família de classe média da Coreia do Sul é uma família de classe alta da Coreia do Norte, sabe? Eu fiz essa comparação e eu fiquei, meu Deus do céu. E, tipo assim, tem tanta coisa, assim, que esse governo faz, o governo da Coreia do Norte, pra enganar as pessoas, usando a propaganda, usando a imagem do imperador lá, sei lá, do ditador lá deles, sabe? Como se fosse, assim, um deus, como se fosse, assim, a pessoa que vai mudar a vida das pessoas. E eu acho um absurdo isso, porque eles passam muita fome. A ONU doa comida pra Coreia do Norte, e a Coreia do Norte, o governo da Coreia do Norte vende a comida, tá entendendo? Pras pessoas, em vez de doar pras pessoas, que essa é a intenção de a ONU tá dando a comida, tá entendendo? Então era tanta coisa, tanto detalhe assim do governo da Coreia do Norte que me deixou tão revoltada, tipo, por existir isso ainda hoje em dia, tá entendendo? É assim, uma coisa absurda, gente, totalmente absurda. Mas, gente, ó, se você realmente gosta de livros, como eu, né, que gosta de livros de não ficção, com uma ambientação diferente, porque tem muitos livros ambientados em guerras, nas duas grandes guerras, tem muitos livros ambientados nas duas grandes guerras. Então, se você quer um livro com uma ambientação diferente e uma história real, com certeza você tem que ler A Fuga do Campo 14, porque é um livro forte, tipo assim, pesado em muitos momentos, mas é um livro que te ensina muito sobre o governo da Coreia do Norte, sabe? Assim, um governo que muita gente, ou pouca gente ouve falar, né? Porque por ser um governo tão fechado. Então, gente, recomendo muito, muito, muito. É um livro que, assim, que vai ficar na sua cabeça por muito tempo. Eu marquei muita coisa aqui nas páginas dos livros, sabe? Porque é um livro que me marcou mesmo, assim, que me fez aprender muita coisa, que me fez dar ainda mais valor ao Brasil, tá entendendo? Apesar dos apesares, né, de ser cheio de problemas e tal, gente, o Brasil ainda é um país, é um paraíso, gente, vocês não têm noção, é um país maravilhoso, certo? Então, assim, é bom pra isso, sabe? Pra você aprender sobre coisas novas, né? Sobre países novos e culturas novas, culturas totalmente diferentes da nossa. E também aprender a valorizar o lugar onde você vive, sabe? Apesar do Brasil não ser perfeito, né? Mas, né, é uma coisa, assim, que te faz pensar, entendeu? Tipo, gente, é muito absurdo as coisas que acontecem lá. E eu queria muito estudar um pouco mais sobre o assunto, sabe? Tipo, às vezes eu pensei em escrever um artigo, alguma coisa assim, sobre a propaganda norte-coreana, em vez de falar sobre a propaganda nazista, sabe? Falar sobre a propaganda norte-coreana, porque é uma coisa diferente, entendeu? Só que, não sei, são coisas a se pensar. Bom, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu não queria falar muito mais, assim, sobre o livro, porque é um livro, como eu falei, é um livro muito cheio de detalhes, com muitas coisas, assim, chocantes, e é bom quando você tá lendo o livro, você descobrir muitas dessas coisas lendo o livro, sabe? Porque aí você aprende melhor e tal. Então, gente, é muito massa o livro. Tipo, o Shin com certeza foi um vitorioso por ter conseguido fugir dali, por estar tentando se adaptar hoje ao Ocidente, que ele conseguiu se refugiar nos Estados Unidos. Hoje ele faz parte de um grupo que ajuda refugiados, uma coisa assim, se não me engano, gente. Me corrijam se eu estiver errada, quem já leu o livro aí. Mas o que importa é que ele tá conseguindo se readaptar e ele tá conseguindo ter uma vida nova e ajudando outras pessoas também, entendeu? Que estão passando pela mesma coisa. Isso é que é importante, sabe? Ele, se eu não me engano, hoje ele tá morando em Los Angeles. Eu sei que é na Califórnia ali. Então, gente, é uma pessoa a se admirar também, entendeu? Tipo, ele conseguiu de verdade. Tudo que ele passou, assim, é coisa de louco mesmo. Bom, então é isso. Não esqueçam de continuar visitando o blog. Não esqueçam de continuar visitando aqui o canal, vendo os outros vídeos. E não esqueçam também de deixar aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, o que é que vocês acharam, se não leram, se vocês gostarem de ler.
Se vocês gostam de livros nessa temática, se vocês têm alguma indicação, alguma outra leitura para me indicar com essa mesma ambientação norte-coreana, né? Porque eu vou ficar muito feliz de receber outras indicações, porque eu gosto muito desse tipo de leitura. Então é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e a gente se vê depois. Beijos e boas leituras!